Caminho Nutella ou caminho raiz? Eis uma questão interessante. Olha, essa pergunta volta e meia as pessoas me fazem assim. O que é melhor? Fazer o caminho Nutella ou fazer o caminho raiz? O que vem a ser o caminho raiz? O que vem a ser o caminho Nutella? Isso é muito interessante, né? Porque o que vai definir a forma como você vai fazer o caminho é, sobretudo, eu acho, o momento de vida que você está. O que você está precisando nesse momento? Você está precisando de um choque de gestão? Você está precisando de mudar o parâmetro, de mudar os óculos que você vê a sua vida? Ou você está precisando espairecer? Ou você está precisando transformar, modificar, né? Você está precisando de uma metamorfose? Como que é a sua vida? Você está acostumado com uma coisa Nutella ou você está acostumado com uma coisa raiz? Tudo isso vai definir qual é o seu caminho, qual é a sua forma de peregrinar, né? A peregrinação ela é muito interessante porque há muitos motivos pelos quais as pessoas resolvem fazer uma peregrinação, né? Tem um motivo histórico, tem um motivo cultural, tem a questão, assim, uma viagem de aventura, tem uma viagem com os amigos, tem para pagar uma promessa, para exercitar o espírito, exercitar a força de vontade, enfim, uma série de coisas. Agora, dependendo, eu acho que você pode escolher em função desse espírito que você tem no momento. Para o que? Então, assim, eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é o seguinte: definir para que eu quero fazer uma peregrinação. Primeira coisa, porque fazer o caminho de Santiago é uma coisa, fazer uma peregrinação no caminho de Santiago pode parecer que não, mas é outra. Porque tem uma coisa que eu bato muito na tecla, principalmente com as pessoas que eu faço mentoria e tal, que é o seguinte: a questão dos ritos, né? Eu costumo diferenciar hábito e rito. O que é o rito? Rito é um hábito que você coloca um valor, né? Eu já falei isso no podcast Eu Caminho, e eu acho isso fundamental, essa diferença. A partir do momento que você coloca o valor naquilo que você faz, aquilo se transforma. E quando você faz isso com uma certa frequência, aquele hábito pode se transformar num rito. E existem ritos de todos os tipos, né? Ritos que fazem parte de uma comunidade, que fazem parte de uma sociedade, que fazem parte de uma religião, enfim, existem muitos ritos. Agora, o caminhar, ele pode se transformar num rito e a peregrinação pode ser um rito de passagem, por exemplo, um rito de encontro, um rito de conquista, né? Então eu acho que isso é uma coisa que você tem que... É uma coisa que é muito pessoal. Qual o momento que eu tô? Recentemente uma amiga, cliente minha e tal, porque se transformou numa amiga, ela era uma conhecida que escutava o meu podcast, né? E aí ela me mandou mensagem, e aí a gente começou a conversar, e aí a primeira peregrinação que ela fez o caminho português, e me mandou mensagem, falou que queria me conhecer, porque escutava o podcast e tal, essa coisa toda. Eu falei, claro, com muita alegria, com muito prazer, eu faço questão de encontrar vocês. Ela veio com um casal de amigos. E aí, a gente teve a oportunidade de marcar um jantar, e fomos jantar juntos, e foi uma alegria ter conhecido ela, e tanto é que depois ela resolveu fazer novamente o caminho, e agora ela fez o caminho francês. Esse ano ela fez o caminho francês, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, indo até Santiago de Compostela. Ela até contratou meu serviço para fazer as reservas e tal, porque eu também presto esse tipo de serviço. Então, o que acontece? Ela queria uma peregrinação efetivamente,
porque ela tinha acabado de ser mandada embora do emprego, então ela queria uma mudança de paradigma. Só que como ela estava caminhando sozinha, ela não queria ficar somente em albergues públicos ou albergues municipais, ela queria um pouco mais de conforto, ela queria se preservar um pouco mais. Então, nos lugares, nos sítios, como se diz aqui em Portugal, né? Nos sítios onde só havia albergues municipais, eu até coloquei ela em albergues municipais, mas em muitos outros eu coloquei em albergues privados, de baixo custo mesmo. Então ela fez uma peregrinação quase raiz. Foi um pouquinho acima, né, do que uma peregrinação raiz, mas também não foi uma peregrinação Nutella. Por quê? Porque se eu colocasse ela, por exemplo, só em albergues privados, e assim, você tem categorias para isso, né? Então você tem o mais raiz de todos, que aí você vai só em albergue privado, ou em albergue de doação, ou albergue municipal, você carrega sua mochila, você, sabe, faz tudo como manda o figurino, e ainda presta atenção nos ritos, e aí participa das missas do peregrino, assim, encontra efetivamente com o que é ser um peregrino, né? Com tudo aquilo que envolve, né, a peregrinação em si. E tem o outro lado também, que é assim, podia ficar só em albergue, só em hotel, e aí podia ficar só em hotel arrumado, bem arrumado, podia enviar a mochila em todas as etapas, né? Hoje em dia você tem esse serviço, né, de envio de mochila, então ela não precisaria nem carregar a mochila dela durante todo o caminho, né? Poderia ser assim. Aí fica mais Nutella ainda, né? Não só ficar em lugares privados, em hotéis bons, e aí você também envia sua mochila e você fica super Nutella. E aí, em vez de comer só o menu peregrino, que são as refeições compartilhadas, você comer só em restaurante mais bacana e tal. Enfim, o que você quer? O que você quer? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para definir se você quer uma peregrinação Nutella ou se você quer uma peregrinação raiz, né? E a partir daí, você molda, porque nada é só Nutella e nada é só raiz, né? Você tem que ver o que você quer com isso, né? Essa menina, tinha sido mandada embora do emprego, queria fazer uma coisa diferente, então ela fez uma peregrinação bem raiz, mas com um conforto um pouco melhor para poder se preservar, até porque estava indo sozinha e tal, ela tinha um pouco de medo, mas eu fiz uma reunião com ela, eu expliquei quais os cuidados específicos que ela deveria tomar. Um dia eu posso abordar isso aqui, mas expliquei assim o que era para ela fazer, para ela ficar tranquila com relação à segurança dela, enfim, e as medidas que a gente tomou para que ela também se sentisse segura, e assim ela fez e me agradeceu muito depois de ter feito toda a peregrinação, de ter ficado nos locais que eu escolhi para ela e tal. Então foi muito legal. Ela conseguiu fazer uma peregrinação raiz, mas mesmo assim com um conforto legal, e era o que ela precisava para esse momento, né? Então eu acho que você tem que, em primeiro lugar, ver o que você quer, o que você precisa nesse momento, mais do que o que você precisa, o que a sua vida precisa. Porque às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Já parou para pensar nisso? O que a gente quer não necessariamente é o que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa é um choque. É dormir com mais 20 pessoas num quarto, num beliche, com o pessoal roncando, fazendo barulho que você não quer ouvir, almoçando sempre numa mesa cheia de gente, comendo só a refeição coletiva, ouvindo histórias de outras pessoas, descobrindo que as suas dores não são
únicas, né? Que tem sempre uma pessoa que tem uma dor mais difícil que a sua, né? Enfim, a peregrinação também desenvolve isso, né? A escuta, o olhar, a sensibilidade. E quando você dá a oportunidade para o novo, para o diferente em uma peregrinação, realmente você pode se surpreender positivamente. Então, não tem essa de uma peregrinação Nutella ser melhor e uma peregrinação raiz ser melhor. O que é melhor é o que a sua vida está precisando nesse momento. Não o que você quer nesse momento, mas o que a sua vida está precisando. Agora, se o que você quer combina com o que a sua vida está precisando, aí é ouro sobre o azul, como diz o outro. Né? Então é isso. Bom, se você quiser, deixa um recadinho aqui dizendo um tema que você quer que a gente trabalhe aqui, que eu traga ou de exemplos de outras pessoas, ou de dúvidas que tem sobre as peregrinações, ou das formas como a gente pode fazer, tá bom? Até a próxima.